Olá, nosso grupo é composto por Antônio Fernando Pita, Fernanda Previati e Vivian Almeida de Moura, e nosso grupo falará sobre educação. Como sabemos, a educação é um dos direitos sociais assegurados e garantidos na Constituição Federal, não só no seu artigo 6º, mas também no artigo 205, 208 e 210, que discorrem e definem como essa educação deve ser garantida e efetiva pelo Estado. Não apenas na Constituição, mas a gente também tem essa garantia no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 53 no caput, onde diz que a criança ou adolescente tem direito à educação, visando ao plano de desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. A verdade é que o acesso à educação de qualidade tem consequências profundas e abrangentes no desenvolvimento não só do indivíduo, mas de uma sociedade. Contribui para o crescimento econômico do país, porque afeta diretamente na renda do trabalhador, promove a igualdade e bem-estar social. Isso significa que tem impactos decisivos na vida pessoal de cada indivíduo. Uma análise feita há alguns anos pelo economista Marcelo Neri mostra que a cada ano a mais de estudo, o brasileiro ele ganha cerca de 15% a mais de salário. Não só isso, o estudo mostrou também que quem completou o ensino fundamental tem 35% a mais de chances de ocupação de um cargo do que um analfabeto. Esse número ele sobe para 122% na comparação com alguém que tem o ensino médio e 387% em relação a alguém que tem o ensino superior. Mas esse é um tema bastante discutido e polêmico na sociedade brasileira. O acesso à educação de qualidade. É certo que a Constituição e o ECA garantem a educação, registrando a função do Estado sobre ela, mas será que esse é só mais um direito constitucionalmente garantido, sem a sua verdadeira efetividade? E apesar do avanço histórico e do grande desenvolvimento no Brasil em relação ao acesso à educação, ainda temos 2,8 milhões de crianças e jovens entre 4 e 17 anos que estão fora da escola. E não só esse é o grande desafio, mas outro desafio do governo brasileiro é motivar a chamada geração neném, que nem estuda e nem trabalha, que são jovens de 18 a 25 anos, a voltarem para as escolas. E com dados em uma recente pesquisa do Todos pela Educação, que se baseia na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, afirma que as desigualdades educacionais afetam diretamente as populações que se declaram parda e preta, sendo o acesso delas extremamente reduzidos em comparação à população branca. Não só isso, mas as taxas de analfabetismo também demonstram a enorme desigualdade entre as raças em relação ao acesso à educação de qualidade. Enquanto entre os brancos a taxa de analfabetismo ela fica em 5%, entre a população preta e parda ela passa de 11%. O Plano Nacional de Educação, para mediar isso, estabelece em diversas das suas metas estratégias e ações visando combater as desigualdades raciais. Desculpa. E para presidente do Todos pela Educação, Priscila Cruz, o Brasil tratou com descaso a educação durante séculos e está tentando recuperar essa dívida histórica nos últimos 25 anos. É um período muito curto. Entretanto, né, como consequência desse esforço, a Unesco afirma que a porcentagem de analfabetos na população brasileira de mais de 15 anos caiu de 50,6% para 18,4% no mesmo período. Além disso, o período de escolarização obrigatória duplicou, passando de 4 para 8 anos. Se for fazer uma trajetória histórica da educação no Brasil, é possível dizer que sempre houve uma preocupação em educar, de modo que cada época possui uma forma marcante e exigida de ensino.
Na época do Brasil Colônia, por exemplo, a educação iniciou com os jesuítas e os índios, a fim de ensiná-los a ler e a escrever numa concepção evangelizadora. É tanto que, nesta época, o ensino é marcado pelo catecismo e pela Casa Beabá, onde ocorriam as aulas dos dogmas católicos. Mas, no fim da colônia Império, o ensino se torna estatal, e os professores são muito cobrados, sendo pouco recompensados, mesmo as aulas acontecendo nas casas dos educadores, tendo como frequência a solicitação de melhores salários e a iniciativa do Marquês de Pombal como precursor de reformar a educação dos jesuítas e de torná-la laica. Já na Primeira República, surgem os grupos escolares. Com a proclamação desta, e diante do contexto social daquela época, a educação com ideia de ensino público ficou ainda mais marcante e preponderante com propostas diversas daquelas impostas pelos jesuítas, sendo ainda predominante a desigualdade quanto ao acesso à educação. Na era Vargas, as propostas da escola nova, sob influência de Paulo Freire, ganham força. A desigualdade ainda era mantida, assim como o objetivo de uma educação pública, gratuita e laica, tendo como iniciativa a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública. Na ditadura militar, as propostas para a educação eram ainda mais assistencialistas, dando oportunidade para os adultos por meio do programa Movimento Brasileiro de Alfabetização. Porém, na educação pós-ditadura, o lema da educação era qualidade para todos, tendo como foco a Constituição Federal com o objetivo de reconhecimento e universalização da educação como direito subjetivo a todos, com qualidade e atenção da. Meu nome é Antônio Fernando e eu vou falar um pouco sobre o papel do Estado como garantidor de um dos direitos fundamentais, que é o direito à educação, que está positivado como um dos direitos sociais, está elencado no artigo 6º da Constituição Federal, e a sua finalidade é diminuir a desigualdade social, além de muitas outras, é diminuir a desigualdade social através da educação. Tal direito, apesar de estar inserido nos direitos fundamentais, ele não possui apenas aspectos formais. Ele está ligado a uma valorização da igualdade material. Mas para que haja a efetividade dos direitos sociais, se fazem necessárias diretrizes e atitudes por intermédio do poder público perante a sociedade. A partir de um interesse coletivo, caberá ao Estado originar instrumentos que viabilizem acesso a essas garantias. Instrumentos poderiam ser esses, políticas públicas, né? E é importante saber que deve ser de forma igualitária. O artigo 205 assume a responsabilidade do Estado quando diz, abre aspas, que a educação é dever do Estado, assim como da família. Bem, apesar de notarmos aqui uma colaboração mútua entre família, sociedade e Estado, né? Entendemos que a efetividade deve partir do Estado, porque o Estado deve viabilizar diretrizes e atitudes para que a educação possa se valer. Bom, o ECA, em seu artigo 53, ele também dispõe garantia sobre a educação como um direito pleno, como exercício de cidadania. É importante saber que tanto o artigo 205 quanto o artigo 53, o 205 da Constituição Federal e o 53 do ECA, eles entendem a educação como o pleno exercício de cidadania. E é importante saber que a educação ela está no rol de cláusulas pétreas, ou seja, não há possibilidade de alteração. Temos também algumas políticas públicas que é proposta para poder colaborar para a efetividade da educação, né, como uma garantia. E a nível fundamental nós temos o PNAEC, que é o Pacto Nacional pela Alfabetização, que esse pacto foi feito em 2012 e ele foi um compromisso formal assumido pelo governo federal, pelos estados e pelos municípios, em que pretende assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os 8 anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental.
Então, é um compromisso para poder acabar com o analfabetismo. Além desse programa, temos outros, né? Na verdade, são muitos programas, mas temos alguns mais populares, como o ProUni, com o ProUni, o Programa Universidade para Todos. É um programa do Ministério da Educação, criado em 2004, que concede bolsas de estudo integral e parcial em instituições privadas de ensino superior. Além disso, existem muitos outros programas que colaboram para a educação no nosso país, né? A exemplo do FIES, Financiamento Estudantil, que muitos de nós alunos utilizamos e conseguimos ingressar em uma instituição privada. E, além disso, existem alguns projetos, né, como o projeto como o EJA, que é a Educação para Jovens e Adultos, né, que promove a educação em jovens e adultos. Nós sabemos da grande taxa de analfabetismo em adultos, em jovens. Bem, e se falarmos um pouco dos benefícios da educação, eles são inúmeros, né? Listamos aqui alguns como desenvolvimento, conhecimento, crescimento e fortalecimento de instituições e sociedade, ascensão econômica. Sabemos que um país em que a educação ela é elevada, a ascensão econômica do país é altíssima. Avanço da sociedade, qualidade de vida. Sobre os malefícios da falta de educação, bem, também são inúmeros. Listamos aqui violência, país com educação baixa, extremamente violento. Desigualdade, atraso no desenvolvimento do país. É um país que não é desenvolvido. Precariedade, desemprego e acidentes de trabalho. Acidentes de trabalho devido à baixa qualificação ou quase nenhuma dos profissionais que conseguem exercer algum trabalho. É importante sabermos que uma nação que investe na educação contribui ativamente no crescimento econômico, no desenvolvimento social e cultural da sociedade do país, como foi dito durante todo o trabalho. E como já vimos, a educação de qualidade é um fator diferencial no desenvolvimento da sociedade, uma vez que é através da educação que os indivíduos têm maiores chances de conseguir trabalhos melhor remunerados, além da participação efetiva na vida democrática, contribuindo desta forma para ter pleno conhecimento tanto dos seus direitos quanto dos seus deveres e assim poder usufruir de todos eles. Embora tenhamos avançado quanto ao acesso à educação no país, ainda não é o suficiente. Grande parte da população ainda não tem acesso ao ensino público de qualidade, e os que têm não adquirem conhecimentos considerados essenciais, por este apresentar insuficiências com relação a investimentos, má remuneração aos docentes, descaso das autoridades e uma inexistência, muitas vezes, do comprometimento dos governantes com relação a essa causa. O acesso à educação é, portanto, um desafio, e caso seja efetivado com qualidade, poderá diminuir decisivamente a desigualdade e a pobreza no país. E para que isso aconteça, não se conhece nada melhor do que uma educação de qualidade.